13 coisas que o Espírito Santo faz por quem confia nele sem questionar. E se as maiores respostas de Deus não tivessem vindo quando você clamou com mais força, mas quando você se calou e confiou? E se o céu não se move com o barulho da dúvida, mas com o silêncio da entrega? Existe um lugar espiritual que poucos alcançam, o lugar onde você decide não entender, mas obedecer. Onde você abre mão de todas as explicações, de todos os porquês, de todas as lógicas, e apenas diz: eu confio mesmo sem ver. É nesse lugar que o Espírito Santo trabalha com mais intensidade. Muitos acreditam que a fé é provar que acredita, que confiar em Deus é levantar as mãos e declarar que tudo vai dar certo. Mas o Espírito Santo não responde a demonstrações. Ele responde à rendição. Você pode estar cheio de declarações espirituais, mas vazio de confiança. Pode estar orando com as palavras certas, mas com o coração em guerra. Pode estar jejuando, adorando, buscando, e mesmo assim não estar confiando. A confiança que toca o Espírito Santo não é aquela que exige sinais. É a que permanece mesmo quando tudo silencia. É a que não negocia a fidelidade em troca de resultados. É a que não precisa sentir algo para saber que Ele está. E é sobre isso que este vídeo vai falar. Não de fórmulas, não de métodos, mas de uma entrega que muda tudo. Você vai descobrir, uma por uma, 13 ações invisíveis, mas poderosas, que o Espírito Santo realiza na vida daqueles que escolhem confiar sem questionar. Ações que não aparecem nas redes sociais, que não se contam nos testemunhos imediatos, mas que estão moldando destinos, restaurando almas e preparando o terreno para milagres duradouros. É possível que você esteja exatamente nesse lugar agora, onde nada parece fazer sentido, onde tudo o que você queria era uma resposta e tudo o que recebeu foi silêncio. Mas e se esse silêncio for o som do céu trabalhando? E se essa espera for a assinatura divina num projeto que está sendo gestado? E se a única coisa que falta não é mais fé, mas menos resistência? Você não está sozinho. Milhares de filhos e filhas de Deus atravessam este mesmo vale. Mas há um segredo que separa os que apenas sobrevivem dos que florescem mesmo ali. A confiança radical. Não uma confiança inconsequente, cega por ignorância, mas uma confiança intencional, decidida, madura, que diz: eu não preciso entender para seguir, não preciso controlar para descansar, não preciso ver para crer. Cada uma das 13 coisas que você vai ouvir aqui é uma obra real do Espírito Santo naqueles que param de brigar com Deus e passam a andar com Ele, mesmo sem mapa. São manifestações profundas que acontecem por trás do véu, que não se explicam, mas se discernem, que não se apressam, mas se entregam no tempo certo, que não dependem de palavras bonitas, mas de uma alma entregue. Prepare-se. Esse vídeo não vai te dar respostas fáceis, vai te convidar a sair do lugar seguro das perguntas e entrar no campo sagrado da confiança. Vai te lembrar que o Espírito Santo não é movido por argumentos, mas por rendição, e que Ele está fazendo muito mais por você agora do que você consegue imaginar. Enquanto você ouve, talvez algo dentro de você seja desafiado. Talvez suas orações precisem mudar de "me explica" para "me guia". Talvez você perceba que confiar não é um sentimento, é uma decisão. E essa decisão abre caminhos no invisível, quebra cadeias internas, silencia vozes que te distraem e atrai o céu para dentro da sua realidade. Agora que você sabe para onde está indo, decida ficar até o fim. Porque o que o Espírito Santo faz por quem confia sem questionar é exatamente o que Ele quer começar a fazer por você agora. Ele sussurra verdades quando você para de argumentar. É impossível ouvir a voz do Espírito Santo enquanto você está tentando provar o seu ponto. Não porque ele se afaste, mas porque o ruído da sua mente encobre o sussurro do céu.
Existe um momento na jornada espiritual em que você precisa parar de tentar convencer Deus da sua dor, do seu plano, da sua lógica, e simplesmente se calar por dentro. Não é desistência, é reverência. Não é fraqueza, é maturidade espiritual. Quando o Espírito Santo encontra um coração que já não debate, mas se dispõe, ele começa a sussurrar verdades que jamais seriam reveladas no meio da agitação interior. Você já percebeu como é difícil discernir a vontade de Deus quando está insistindo na sua? O problema não é que Deus esteja calado, é que você está ocupado demais justificando, explicando, calculando. Quando você para de argumentar, o Espírito Santo encontra espaço para responder. Mas as respostas dele não vêm no volume, vêm na sutileza. Ele não fala para competir com o seu barulho, ele espera que você abaixe o tom. Muitos não escutam porque ainda querem controlar. Querem que Deus confirme o que já decidiram, que aprove seus planos, que se alinhe aos seus sentimentos. Mas a confiança de quem não questiona abre um caminho diferente. Quem confia sem discutir, diz: mesmo que eu não goste, mesmo que não entenda, eu aceito. E é nesse lugar que o Espírito Santo revela verdades que curam, corrigem, reposicionam e iluminam. Verdades que não são óbvias, verdades que não são populares, mas que são libertadoras. Talvez você esteja tentando vencer Deus no argumento, como se orar fosse uma sala de audiência e você fosse o advogado do seu próprio caso. Mas a sala do trono não é um tribunal, é um altar. É o lugar onde o Espírito não ouve defesas, mas reconhece rendições. Quanto mais você argumenta, mais se cansa. Mas quanto mais se cala por dentro, mais ouve o que realmente importa. O Espírito Santo sussurra porque não quer te forçar a nada. Ele convence, mas não manipula. Ele revela, mas não impõe. Ele fala com quem quer ouvir, não com quem quer vencer. E isso muda tudo, porque ouvir a voz de Deus quando você está em silêncio é diferente de ouvi-lo quando você está discutindo. No silêncio da alma, a verdade não machuca, cura. No silêncio da alma, a direção não confunde, liberta. Esse primeiro segredo é a porta de entrada para tudo que vem depois. Você pode estar pedindo que Deus fale, mas não está permitindo que Ele tenha a última palavra. Está orando, mas ao mesmo tempo racionalizando. Está se entregando, mas tentando manter o controle. A chave está em parar de lutar com suas ideias, parar de justificar seus desejos, parar de tentar forçar uma resposta específica e permitir que o Espírito Santo diga o que você ainda não teve coragem de ouvir. Quando você confia sem questionar, o Espírito não grita, ele sussurra. E cada palavra que ele diz nesse lugar é vida, é paz, é discernimento, é restauração. É como se ele dissesse: agora que você calou tudo o que vinha de você, posso dizer o que vem do céu. E o que vem do céu muda tudo. Ele te protege de batalhas que você nem percebeu. Enquanto você dormia, o Espírito Santo já estava de pé. Enquanto você achava que o dia estava tranquilo, ele já tinha interceptado setas, silenciado vozes, bloqueado acessos e desfeito armadilhas. Há guerras que você nunca verá, não porque não existiram, mas porque confiar nele sem questionar te poupou do campo de batalha. Ele luta por quem não exige explicações, mas oferece rendição. Por isso, o silêncio de algumas lutas é a assinatura da proteção invisível de Deus. Você não sabe o que aconteceria se aquela ligação tivesse sido atendida, se aquela porta tivesse se aberto, se aquele sim tivesse sido aceito. Mas o Espírito viu, e porque você não questionou, ele interveio. Muitas vezes a proteção dele não é perceptível, porque não se revela em milagres barulhentos, mas em ausências. Ausência de acidentes, ausência de decisões erradas, ausência de dores que estavam prestes a acontecer.
Há momentos em que a pior coisa que poderia ter acontecido simplesmente não aconteceu e você nem percebeu. Isso não é sorte. Isso é o Espírito Santo trabalhando nos bastidores da sua vida. É Ele reorganizando o caminho para que você caminhe sem tropeçar. É Ele travando guerras que você nunca verá com os olhos, mas que seriam fatais se Ele não estivesse no controle. Quem confia sem questionar, permite ao Espírito liberdade para agir. E quando ele age, os resultados não precisam ser compreendidos, apenas acolhidos. A maioria das intervenções do céu não virão com explicações. Elas virão com paz, com leveza, com coisas que simplesmente não deram errado, mesmo quando tudo indicava que dariam. Você talvez pense que Deus só age quando você sente algo extraordinário, quando há lágrimas, calor, sinais. Mas a proteção mais profunda vem quando nada acontece, quando o mal não chega, quando a seta não atinge, quando o veneno não tem efeito. E é aí que você percebe que confiar sem questionar não é ignorância, é discernimento espiritual. É saber que o céu sabe mais que você. Talvez você esteja decepcionado com orações que não foram respondidas como queria. Mas será que foram realmente ignoradas? Ou será que foram respondidas com uma proteção que você ainda não entendeu? Há pedidos que, se fossem aceitos, teriam te destruído. Pessoas que, se tivessem permanecido, teriam te atrasado. Caminhos que, se tivessem se aberto, teriam te afastado. A confiança plena no Espírito Santo é como um escudo invisível. Ele age antes do ataque. Ele se antecipa ao inimigo. E faz isso sem alarde, sem espetáculo, sem necessidade de que você compreenda. Porque a fé que protege não é a que exige provas. É a que se entrega antes mesmo de entender o que está sendo evitado. Você pode não perceber hoje, mas há marcas no seu caminho que são impressões digitais do Espírito te puxando para longe do perigo. Há relacionamentos que acabaram, trabalhos que não deram certo, viagens que foram canceladas, convites que não foram aceitos. Não por acaso, mas por proteção. Quem confia sem questionar, não precisa ver para saber que está sendo guardado. O Espírito Santo não explica toda a batalha vencida. Ele apenas garante que você permaneça de pé. E quando você entender isso, vai parar de perguntar por que aquilo não aconteceu e começar a agradecer por tudo aquilo que Deus impediu que acontecesse. Ele regenera sua alma em silêncio. Há dores que você não conseguiu explicar para ninguém. Feridas que você tentou esconder até de si mesmo. E nesses lugares em que nenhuma palavra alcança, o Espírito Santo entra sem pedir licença. Ele não invade, ele sussurra, ele não acusa, ele restaura, ele não exige confissões, ele te oferece descanso. E esse descanso não é um momento de pausa, é cura acontecendo sem alarde. Quando você decide confiar sem questionar, algo muda dentro de você. O Espírito começa um trabalho profundo onde o seu cansaço te impedia de prosseguir. E não é algo visível aos olhos. Não há música de fundo. Não há fogos de artifício. Há apenas um silêncio diferente. Um tipo de paz que não faz barulho, mas reorganiza tudo dentro da alma. Uma sensação de que algo foi consertado, mesmo que você não saiba exatamente o que. Esse é o milagre da regeneração silenciosa. É quando você para de tentar se explicar e começa a se permitir ser curado. É quando o Espírito toca os cantos do coração que você pensava que estavam mortos. Ele regenera lembranças, refaz vínculos internos, renova forças que estavam escondidas sob camadas de culpa, vergonha e cansaço. E tudo isso acontece enquanto você continua vivendo, enquanto você trabalha, enquanto você dorme, enquanto você ora sem saber o que dizer. O Espírito não precisa da sua performance para agir, ele precisa da sua permissão. E essa permissão vem quando você escolhe confiar nele, mesmo sem entender como ele vai fazer.
Talvez você tenha olhado para si e pensado que está igual, que nada mudou. Mas a regeneração da alma é como a cura de uma raiz. Primeiro, ela acontece por dentro. Primeiro, ela se aprofunda onde ninguém vê. E só depois você começa a perceber que está reagindo diferente, respirando diferente, suportando melhor aquilo que antes te quebrava. E é nessa hora que você percebe: você está sendo restaurado. Não por palavras humanas, não por conselhos bem intencionados, mas pelo Espírito de Deus. Porque só Ele sabe onde o trauma entrou. Só Ele conhece a origem da angústia, e só Ele pode acessar esse lugar sem te expor, sem te machucar ainda mais, sem te cobrar um esforço que você já não tem para oferecer. O Espírito Santo regenera quem confia, porque a confiança abre espaço. Quando você para de tentar entender tudo, você começa a receber o que realmente precisa. E às vezes, o que você precisa não é de uma resposta, é de refrigério. É de respiro, é de um abraço divino que não pede explicações, apenas acolhe. Essa regeneração pode parecer pequena à primeira vista, mas é ela que sustenta sua fé em dias difíceis. É ela que te devolve a esperança sem que você perceba. É ela que te permite dormir mesmo em meio à guerra, porque há uma certeza silenciosa de que você está sendo reconstruído por dentro. Confiar sem questionar não é negar o que você sente. É permitir que Deus atue no que você não consegue nem descrever. E quando Ele age, tudo começa a ganhar cor de novo. A alma começa a respirar. E aquele peso que você achava normal começa a desaparecer sem aviso. Isso é o que o Espírito Santo faz por quem confia nele. Ele regenera a alma sem que você precise se justificar. Porque para Ele, você não é um caso perdido. Você é um lugar onde a glória de Deus ainda vai habitar. Ele reorganiza seus caminhos sem que você veja. Você não precisa entender os caminhos para ser guiado por eles. Esse é o mistério mais desconcertante e ao mesmo tempo mais libertador do agir do Espírito Santo. Quando você confia nele sem questionar, Ele começa a reposicionar sua trajetória sem fazer alarde, sem sinalizar cada curva, sem explicar cada passo. É como se, de repente, portas começassem a se fechar, que antes pareciam essenciais, enquanto outras, antes ignoradas, começassem a se abrir com uma paz inexplicável. Você talvez pense que tudo está parado, que nada mudou, que sua vida está no mesmo lugar. Mas, por trás do silêncio, o Espírito já está movendo peças no cenário da sua história. Ele está afastando pessoas que trariam destruição, fechando ciclos que você se recusava a encerrar, desviando seus pés de caminhos que pareciam seguros, mas estavam vazios de propósito. E Ele faz isso não porque você entendeu, mas porque você confiou. Quando você decide confiar sem exigir provas, o Espírito Santo assume a liderança. E Ele não lidera com mapas, Ele guia com presença. A cada passo obediente, Ele reposiciona você mais perto do seu destino eterno. Não é sobre subir degraus visíveis, é sobre avançar em dimensões que seus olhos ainda não conseguem ver. Você não percebe agora, mas daqui a pouco vai olhar para trás e entender que algo mudou, que você foi empurrado por mãos invisíveis para onde deveria estar. Muitas vezes, o que parece atraso é realinhamento. O que parece perda é livramento. O que parece esquecimento é proteção. Porque quando o Espírito Santo reorganiza os seus caminhos, Ele não consulta seu plano de vida, Ele ativa o plano do céu. Ele desconstrói o seu ideal para edificar o que é eterno. E isso dói no começo. É desconfortável. Você vai se perguntar por que as coisas não deram certo, vai sentir que perdeu controle, vai pensar que está andando sem direção. Mas no mundo espiritual, cada passo de rendição é uma reconfiguração divina acontecendo. É nesse lugar que o Espírito Santo mais age, no lugar onde você não está mais tentando adivinhar o final,
no lugar onde você simplesmente se permite ser conduzido, mesmo que não entenda o caminho. Quando você confia sem questionar, você está dizendo a Deus: eu prefiro o teu roteiro ao meu. E é nesse momento que ele começa a escrever capítulos que você nunca teria coragem de sonhar sozinho. Você foi ensinado a lutar por controle, mas o céu se move quando você se rende. O Espírito Santo não pede permissão para abrir os caminhos certos, ele apenas espera o seu sim. E esse sim não precisa ser gritado, basta ser sincero. Um coração que diz, eu confio, move mais o céu do que 1000 estratégias humanas. Não se assuste se você sentir que está sendo desviado de onde você pensava que deveria estar. Porque os desvios de Deus são atalhos espirituais para lugares que seus pés não alcançariam sozinhos. E não subestime os silêncios de hoje. É nesse silêncio que o Espírito está editando cenas, cancelando ataques, posicionando pessoas, redirecionando passos. Você só precisa continuar caminhando, mesmo que não entenda, porque Ele entende. E isso basta. Ele intercede por você com gemidos que você não ouve. Há momentos em que você se cala porque não sabe o que dizer. Momentos em que o coração está tão pesado, a mente tão confusa e a alma tão ferida, que até orar parece impossível. É nesse exato ponto onde suas palavras falham que o Espírito Santo começa a falar. Não com frases elaboradas, não com linguagem humana, mas com gemidos profundos que tocam o céu de uma forma que você nunca conseguiria por conta própria. Ele não depende da sua performance. Ele ora por você. Romanos capítulo 8, versículo 26, revela que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Isso significa que existe um som vindo do céu que carrega seu nome, sua dor, sua história. E esse som não vem de você, vem do próprio Espírito, que traduz sua aflição em súplica pura diante do Pai. Quando você confia nele sem questionar, quando não força palavras, quando não simula fé, ele entra em cena e ora aquilo que você não sabe como pedir. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas os momentos em que você apenas chorou, sem entender, os momentos em que você apenas ficou em silêncio olhando para o nada, os momentos em que a única oração foi um suspiro, foram os momentos em que o Espírito estava mais ativo. Ele estava pegando aquele suspiro e transformando em clamor. Estava recolhendo aquelas lágrimas e entregando como intercessão. Estava se colocando entre você e o céu com orações que nem os anjos entendem, mas que Deus recebe como grito de fé. Confiar no Espírito sem questionar é entregar a Ele o lugar mais vulnerável da sua alma. É admitir que você não tem as palavras certas, mas que acredita que Ele tem. É quando você para de tentar impressionar a Deus com orações longas e começa a confiar que o Espírito é o seu verdadeiro intercessor. E é aí que a comunhão cresce. Não porque você disse tudo, mas porque permitiu que Ele dissesse por você. Você pode até pensar que nada está acontecendo, mas o céu está ouvindo sons que a sua boca nunca proferiu. Está sendo tocado por orações feitas em sua defesa, em sua causa, em seu nome. O Espírito Santo está diante do Pai, intercedendo com verdade, com pureza, com intensidade, com precisão. E tudo isso acontece porque você confiou, não porque você entendeu, não porque você falou bonito, mas porque você se calou sem abandonar. Porque você ficou sem palavras, mas não sem fé. A oração do Espírito em você é o nível mais alto de intimidade espiritual. É quando a sua limitação humana se torna o espaço ideal para que o divino fale. É quando Deus, através do seu Espírito, ora para Deus por você. Não há mistério mais profundo e mais precioso do que esse. Não há momento de maior segurança do que saber que, mesmo sem voz, você está sendo representado diante do trono. Confie nisso. Mesmo que você não ouça, Ele está orando. Mesmo que você não veja, Ele está intercedendo.
Mesmo que você esteja cansado demais para pedir, o céu continua ouvindo. Porque o Espírito Santo nunca deixa de falar quando o coração que ele habita decide confiar. Ele aumenta sua sensibilidade ao que é eterno. Quando você decide confiar no Espírito Santo sem exigir explicações, algo começa a mudar no mais profundo da sua percepção. Você deixa de ser guiado apenas pelo que vê, ouve ou sente e começa a perceber os sinais sutis da eternidade se manifestando no seu dia a dia. Coisas que antes passavam despercebidas começam a tocar o seu espírito. Uma frase simples em uma conversa se transforma em direção. Um versículo que você já leu 1000 vezes agora carrega um peso novo. Uma presença invisível toma forma real dentro de você, e nada disso depende de esforço intelectual. Isso é sensibilidade espiritual. Isso é fruto da confiança silenciosa. Quando a alma confia, ela afina sua frequência com o céu. É como se o Espírito Santo afinasse seus sentidos espirituais para que você não viva mais dominado por urgências terrenas, mas guiado por propósitos eternos. A ansiedade começa a perder força, o medo começa a perder voz. As distrações do mundo já não têm o mesmo poder sobre sua atenção. O Espírito começa a conduzir seus olhos para o que realmente importa, seus ouvidos para o que edifica, seu coração para o que permanece. Essa sensibilidade não nasce em ambientes barulhentos. Ela é cultivada no silêncio da confiança. Quando você não exige provas, quando você não corre atrás de sensações, quando você para de pedir para sentir algo para acreditar, você passa a experimentar o que só quem confia sem ver consegue viver. Você não precisa mais que o céu grite para saber que Deus está ali. Um sussurro basta, um toque sutil basta, uma paz que não faz sentido já é suficiente. E é assim que o Espírito começa a conduzir você com leveza, mas com firmeza. Não é algo mágico, é uma mudança de ambiente interno. É quando seu espírito se torna mais forte que a sua carne. É quando a voz do Espírito começa a ser mais clara do que o ruído das suas emoções. Quando isso acontece, você para de viver de reações e começa a viver de direção. Você não reage mais ao que o mundo faz, porque já está alinhado ao que o céu está planejando. Esse nível de sensibilidade é reservado para quem confia sem exigir explicações, porque a confiança abre espaço para o Espírito fazer ajustes profundos que só são possíveis quando a alma descansa. Quando você não luta contra o processo, o Espírito Santo começa a mostrar nuances do mover de Deus que estavam escondidas aos olhos naturais. Ele te mostra onde pisar, o que calar, quando esperar e quando agir. E tudo isso sem ruídos, sem tensão, sem medo. Só presença, só condução, só direção vinda do alto. Você começa a perceber que as coisas eternas não gritam. Elas se revelam. Não se impõem, elas tocam. E é nessa sensibilidade refinada que você começa a caminhar com passos mais seguros, não porque sabe de tudo, mas porque confia em quem sabe de tudo. O Espírito Santo está aumentando sua sensibilidade. Você não está ficando mais emotivo, está ficando mais espiritual. Não está ficando mais vulnerável, está ficando mais obediente, não está se perdendo na fé, está se encontrando no propósito, porque toda vez que você confia, você calibra sua alma para ouvir aquilo que os distraídos não escutam. Isso, meu amigo, é uma das maiores provas de que o Espírito está agindo em você. Ele ativa promessas adormecidas. Há promessas que Deus liberou sobre sua vida que você nem lembra mais. Palavras que um dia arderam em seu coração, mas que foram silenciadas pelo tempo, pela dúvida, pelas circunstâncias. Talvez você tenha até enterrado essas promessas, achando que foi só emoção, que não era para você, ou que já passou o tempo. Mas o Espírito Santo não esquece aquilo que o céu escreveu sobre você. Quando você decide confiar sem questionar, mesmo sem entender o tempo, ele começa a soprar sobre essas palavras adormecidas e reacende aquilo que parecia esquecido.
Confiar sem exigir explicações cria um ambiente fértil para o mover sobrenatural. Quando você para de tentar encaixar a promessa nos seus prazos e nos seus métodos, você libera o Espírito para agir do jeito dele, no tempo dele, com os recursos que você ainda nem conhece. Enquanto você espera em fé, ele trabalha em silêncio. Ele visita arquivos antigos da sua alma e começa a remover a poeira de palavras que ele mesmo plantou. Palavras que foram enterradas por frustração, mas nunca foram canceladas. O Espírito Santo não apenas lembra as promessas, ele ativa o terreno da sua vida para que elas possam se cumprir. Ele prepara você para receber o que antes você não estava pronto para carregar. Às vezes, o silêncio não é ausência, é construção. É Deus cavando fundamentos mais profundos para que o peso da promessa não te destrua quando ela chegar. É o Espírito amadurecendo sua fé para que a realização da promessa não seja idolatrada, mas glorifique a Deus. Quando você confia, mesmo sem ver movimento aparente, você está dizendo ao Espírito Santo: eu sei que o Senhor disse não está morto. E esse tipo de fé, sem barulho, sem cobrança, sem ansiedade, atrai o favor dele. Ele começa a reposicionar pessoas, abrir portas, criar conexões, tudo sem alarde. E de repente, aquilo que parecia distante começa a se alinhar diante dos seus olhos. Não subestime o poder da confiança silenciosa. Ela é como uma chave que abre salas onde as promessas estavam trancadas, esperando apenas o momento certo. E esse momento certo quase nunca é quando você quer, mas sempre é quando você precisa. Deus não se atrasa, ele aperfeiçoa. E o Espírito Santo é o encarregado de conduzir você até esse ponto de ativação. Você pode estar se perguntando: mas e se eu não estiver ouvindo nada? E se tudo parecer parado? E se eu não estiver sentindo nada? A resposta é simples: continue confiando. Porque há um mover invisível acontecendo, há sementes germinando em silêncio, há promessas sendo regadas pela sua obediência. E o Espírito Santo é fiel para completar tudo o que começou. Não importa há quanto tempo foi liberada essa palavra. Não importa o que você viveu entre o dia da promessa e o dia de hoje. O que importa é que você ainda está aqui. E se você ainda está aqui, é porque a promessa ainda está viva. A confiança reativa o plano. A fé silenciosa chama de volta o que parecia esquecido. E o Espírito Santo honra cada segundo em que você escolheu não desistir. Ele corrige suas motivações sem te envergonhar. Existe algo no Espírito Santo que não se compara a nenhuma voz humana. Ele não expõe, ele revela, ele não envergonha, ele cura. Quando você confia nele sem questionar, você não apenas recebe direção, você é moldado, não no externo, mas no mais profundo lugar, o das intenções. Porque não é apenas o que você faz, mas por que faz, que determina a profundidade da sua comunhão. E o Espírito sabe exatamente onde tocar, sem machucar, para transformar aquilo que você nem sabia que precisava mudar. Quando alguém ora pedindo direção, muitas vezes espera uma resposta rápida, uma estrada iluminada, um sinal evidente. Mas há um tipo de resposta que só vem quando você se permite ser sondado. E o Espírito faz isso de forma tão suave que você só percebe depois que já foi transformado. Ele começa a mexer em desejos ocultos, ambições disfarçadas, carências que se mascaram de chamado, e tudo isso sem acusação. Porque o Espírito Santo não aponta o dedo, ele segura sua mão. Quantas vezes você pediu algo a Deus com palavras certas, mas com motivações quebradas? Quantas vezes buscou uma bênção para suprir uma insegurança, ou uma promessa para compensar uma dor não resolvida? Confiar no Espírito é permitir que ele olhe por dentro, mesmo quando dói,
É deixar que Ele mostre a você onde seu coração está desalinhado e ainda assim se sentir amado, porque Ele corrige sem humilhar. Ele confronta com graça, Ele trata com verdade, mas sempre envolta em misericórdia. Essa correção é uma das maiores provas de que você está sendo guiado pelo Espírito, porque só Ele consegue transformar sem violentar. Só Ele consegue te levar a um arrependimento profundo que não te destrói, mas te liberta. Só Ele pode mostrar que o que você estava chamando de propósito era, na verdade, uma tentativa de provar algo a alguém. Que o que você chamava de chamado era um escudo para não lidar com sua dor. E mesmo assim, Ele não te rejeita. Pelo contrário, Ele se aproxima mais. A correção do Espírito Santo não é uma punição, é uma construção. É como se Ele dissesse: eu vejo tudo isso e mesmo assim escolho te usar. Mas antes, deixe-me alinhar o seu interior com a minha verdade. É nesse lugar de rendição silenciosa que as maiores revoluções internas acontecem. Sem gritos, sem espetáculo, só presença, só amor. Se você está em um tempo onde tudo parece estagnado, onde nada avança, talvez não seja ataque, talvez seja tratamento. Talvez o Espírito esteja ajustando suas motivações para que, quando o novo chegar, você não o use como escudo, mas como testemunho. Para que você não se esconda atrás da bênção, mas brilhe a glória de Deus através dela. Confiar nele sem questionar também é isso. Aceitar que antes de fazer algo através de você, ele precisa fazer algo dentro de você. E que essa obra interior é mais valiosa do que qualquer conquista visível. Porque o céu responde à pureza, à intenção limpa, ao coração rendido. E o Espírito Santo é especialista em restaurar esse tipo de coração. Ele silencia vozes que te desestabilizariam. Há guerras que você nunca verá, ataques que você nunca sentirá, e palavras que jamais chegarão até seus ouvidos. Não porque elas não foram lançadas, mas porque o Espírito Santo as interceptou. Quando você confia nele sem questionar, ele não apenas age dentro de você, ele atua ao seu redor como escudo invisível contra as vozes que poderiam minar sua fé, roubar sua paz ou desestabilizar seu propósito. O inimigo trabalha com ruídos. Ele sabe que uma mente barulhenta é um coração inacessível à direção divina. Por isso, muitas vezes, suas armas não são físicas, são sonoras. São críticas veladas, acusações espirituais, pensamentos sutilmente inseridos, palavras de dúvida travestidas de conselho, comentários que pareceriam banais, mas que carregam veneno. E é aí que entra o Espírito Santo, como guardião da sua sanidade espiritual. A confiança nele é como uma blindagem. Quando você se rende sem questionar, quando escolhe obedecer mesmo sem entender, o Espírito Santo ergue uma cerca ao seu redor que impede que essas vozes entrem. Pessoas podem falar, pensamentos podem ser lançados, mas nada se fixa. Porque ele bloqueia aquilo que você não teria força para discernir, nem resistência emocional para enfrentar naquele momento. Quantas vezes você já esteve prestes a desanimar e de repente sentiu uma paz que não fazia sentido? Isso não foi coincidência. Foi blindagem. Foi silêncio estratégico. Foi o Espírito te protegendo de algo que você nem percebeu. Ele não precisa te explicar tudo, porque está cuidando do que você nem sabe que está acontecendo. Confiar nele é dar a ele autoridade para filtrar o que chega até você. É permitir que ele diga: isso não entra, isso não toca. É entender que algumas conversas que não aconteceram, portas que não se abriram, mensagens que você não recebeu, foram livramentos. E quanto mais você confia, mais ele trabalha nessa esfera invisível, silenciosa e eficaz. A voz do Espírito sempre será mais sutil do que as demais. Ele não grita, ele não disputa a atenção.
Por isso, quando você entrega sua confiança sem reservas, ele cala as outras vozes para que a dele se torne clara. Ele remove distrações, corta ruídos, silencia mentiras e faz isso sem você precisar pedir, porque ele é zeloso com quem se entrega. Ele cuida de quem o honra. Talvez você nunca saiba quantas batalhas ele já venceu por você nessa dimensão invisível. Quantos ataques foram anulados, quantos julgamentos não prosperaram, quantos pensamentos foram neutralizados antes mesmo de se tornarem sentimento. E talvez isso nem precise ser revelado. Basta saber que ele está ali, que enquanto você descansa, ele vigia. Que enquanto você adora, ele age, que enquanto você caminha, ele cuida do que está atrás, ao lado e adiante. Esse é o resultado da confiança inquestionável. Um silêncio sobrenatural em meio ao caos. Uma blindagem sutil que o mundo não entende. Uma proteção que não se explica, mas se sente. E esse é o sinal. Quando tudo ao redor diz que você deveria estar desesperado e você está em paz, o Espírito Santo está trabalhando. E você está seguro. Ele fortalece sua fé sem precisar de provas. A fé verdadeira não nasce quando tudo faz sentido. Ela floresce exatamente quando nada parece coerente. Quando você não tem garantias, não tem sinais, não tem explicações, mas continua confiando. É nesse lugar de entrega silenciosa, onde não há respostas, que o Espírito Santo entra em ação para construir dentro de você uma fé que não depende de provas para existir. Muitos acreditam que fé é acreditar apesar das evidências, mas a fé que o Espírito gera em quem confia nele sem questionar vai além disso. É uma fé que cresce nas sombras, que se aprofunda nas ausências, que se firma quando tudo grita o contrário. Porque essa fé não está fundamentada em emoções, em circunstâncias ou em promessas visíveis. Ela está firmada no caráter de Deus. Quando você escolhe confiar sem exigir sinais, o Espírito Santo honra essa postura com algo muito mais poderoso do que milagres imediatos. Ele fortalece suas raízes, ele alarga sua estrutura interna, ele cria em você uma convicção que resiste aos ventos mais fortes, aos atrasos mais longos, às perguntas mais difíceis. E isso acontece sem barulho, sem aplausos, sem holofotes. É um processo secreto e precioso. Enquanto você pensa que nada está mudando ao redor, o Espírito está trabalhando por dentro. Ele está desconstruindo dependências, removendo inseguranças, quebrando ídolos disfarçados de expectativas. E tudo isso para que a sua fé não seja uma reação, mas uma identidade. Não um impulso emocional, mas uma rocha inabalável. A fé que o Espírito Santo forma em você nesse lugar é a mesma que move montanhas, que sustenta promessas ainda invisíveis, que permanece mesmo quando os resultados dizem o contrário. Essa fé não negocia, não desiste, não retrocede. Ela não precisa ver para crer. Ela crê até ver. E muitas vezes continua crendo mesmo que não veja. Você pode não perceber, mas enquanto confia em silêncio, o Espírito está te preparando para suportar o peso da promessa. Ele está construindo uma estrutura interior que será capaz de sustentar aquilo que Deus vai derramar sobre você. E ele sabe que promessas sem preparo se tornam peso. Por isso, ele te fortalece por dentro antes de agir por fora. Essa força silenciosa não é arrogância espiritual. Não é frieza religiosa, é maturidade, é a certeza de quem foi tocado por algo eterno e por isso não se abala com o que é passageiro. É a confiança profunda de quem sabe que Deus não precisa se explicar para ser fiel, que o céu não precisa fazer barulho para estar operando. Essa fé é a rocha onde os temporais batem e não abalam. É o solo firme onde florescem milagres duradouros. É o escudo invisível que impede o desânimo de corroer sua esperança. E essa fé é formada exatamente quando você escolhe confiar, sem pressionar, sem exigir,
sem tentar entender tudo. O Espírito Santo não precisa de plateia para agir. Ele precisa de espaço, e a confiança silenciosa é o maior espaço que você pode dar a ele. É como dizer: não entendo, mas estou aqui. Não vejo, mas continuo. Não sinto, mas me entrego. E quando você faz isso, o céu se movimenta, talvez devagar, talvez em silêncio, mas sempre com propósito. Essa é a força que ele está formando em você agora. Não uma fé que depende de provas, mas uma fé que prova que você depende só dele. Ele envia pessoas estratégicas no momento certo. Nada é mais frustrante do que estar em meio a um processo espiritual profundo e sentir-se sozinho. Quando você decide confiar no Espírito Santo sem exigir explicações, você pode até parecer invisível para o mundo, mas nunca está fora do radar do céu. É exatamente nesse tipo de entrega silenciosa que o Espírito começa a orquestrar conexões que não vêm por esforço humano, mas por direção divina. O Espírito Santo conhece a dor da espera, o peso da responsabilidade e a necessidade que temos de apoio real. E por isso, quando você confia sem questionar, ele move pessoas específicas para entrar na sua história no momento certo, com as palavras certas, com o coração certo. Não são amizades aleatórias, não são conselhos genéricos, são encontros proféticos que só acontecem quando a sua confiança abre espaço para o agir sobrenatural. Essas pessoas estratégicas não chegam antes do tempo, porque o Espírito Santo não desperdiça conexões. E elas também não vêm depois, porque ele sabe o quanto você precisa de respostas vivas em forma de gente. Elas aparecem no exato momento em que a sua alma começa a sentir o peso da jornada. Quando você está prestes a pensar em desistir, quando tudo parece calado demais, seco demais, longo demais. É aí que o Espírito envia alívio com nome, rosto e propósito. Pode ser alguém que você nunca esperava, ou alguém que já estava por perto, mas só agora foi ativado para te enxergar de forma nova. Pode ser um líder espiritual que te vê quando ninguém mais enxerga o que está acontecendo por dentro. Pode ser um amigo que traz consolo sem muitas palavras, ou alguém que você ainda nem conhece, mas que vai ser resposta em áreas que você nem sabia que estavam vazias. O Espírito Santo não desperdiça relacionamentos, ele santifica conexões. E quando você confia, mesmo sem entender, ele vai plantando no seu caminho aquilo que a sua alma mais precisa. Ele sabe quando você precisa ser confortado. Ele sabe quando você precisa ser corrigido com amor. Ele sabe quando alguém precisa apenas te ouvir ou quando alguém precisa falar exatamente aquilo que você estava tentando ouvir de Deus. Esse tipo de conexão só nasce quando a sua confiança nele é mais forte que a sua pressa. Porque quem corre tentando resolver tudo sozinho passa direto pelas pessoas que o céu colocou no caminho. Mas quem caminha em obediência e rendição percebe o mover silencioso do Espírito conectando pontos, preparando encontros, abrindo conversas, redirecionando histórias. É por isso que confiar no Espírito Santo sem questionar não é passividade. É uma permissão consciente para que ele mova tudo o que for necessário, inclusive pessoas. É aceitar que o controle está nas mãos dele e que os relacionamentos mais importantes da sua vida não serão fruto de insistência, mas de obediência. Aqueles que ele envia têm uma unção específica. Eles não apenas somam, eles destravam. Não apenas confortam, eles ativam. Eles te lembram de quem você é, de onde você está e de para onde está indo. Eles não competem com a voz do Espírito, eles confirmam o que ele já está dizendo no íntimo do seu coração. E quando eles chegam, você sente. Algo dentro de você reconhece o toque do céu na presença daquela pessoa. O Espírito Santo nunca te deixou sozinho. Ele apenas estava esperando você confiar o suficiente para permitir que ele enviasse quem precisava vir.
Porque quando você para de tentar controlar quem entra e quem sai da sua vida, ele começa a enviar os que vêm para ficar, curar, instruir e levantar. Essas pessoas são respostas, são ferramentas, são extensões do cuidado dele, e todas chegam pela mesma porta, a da confiança. Ele se alegra com a sua entrega e responde com presença. A presença do Espírito Santo não se manifesta como um prêmio por desempenho espiritual, mas como uma resposta à entrega sincera. Quando você confia nele sem exigir sinais, sem cobrar provas, sem tentar negociar resultados, algo muda. Não fora de você, mas dentro. A atmosfera da alma se realinha, o coração se acalma e o céu responde, não com milagres imediatos, mas com presença tangível. E essa presença é tudo. O Espírito Santo não está procurando perfeição, está buscando rendição. Ele não se move por argumentos, mas por rendição. Quando você escolhe confiar mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, essa fé silenciosa se torna um incenso irresistível diante dele. Ele se alegra com quem desarma o coração, com quem não tenta mais se proteger da dor, com quem não se esconde atrás de teologias para justificar a ausência de fé. É nessa entrega desarmada, quase nua, que ele desce. Não porque você orou certo, jejuou certo ou fez tudo certo, mas porque você não resistiu mais. Porque você entendeu que confiar é a maior linguagem espiritual que existe. Quando o Espírito encontra um coração que não impõe condições, ele se revela. Não com barulho, mas com paz. Não com espetáculo, mas com intimidade. A presença do Espírito Santo não é uma sensação, é uma realidade. E ela se torna evidente para quem confia de verdade. É quando você percebe que está diferente sem saber explicar o porquê. É quando você começa a ter respostas antes mesmo de fazer perguntas. É quando o ambiente muda, mesmo que os problemas ainda estejam lá. É quando você não tem todas as palavras, mas carrega uma certeza dentro do peito que ninguém pode tirar. Ele se alegra com a sua entrega porque sabe o quanto você teve que lutar contra a ansiedade, contra o medo, contra as vozes que diziam que não ia dar certo. Ele vê o esforço de calar a alma quando tudo grita por explicações. Ele honra cada minuto em que você decidiu descansar nele, mesmo quando tudo parecia estagnado. E ele responde, não sempre com aquilo que você esperava, mas com o que você mais precisava. Ele mesmo. A presença dele não substitui a resposta, ela redefine o que é a verdadeira resposta. Porque quando ele vem, você já não precisa entender tudo. Você apenas sabe que não está só. E isso é o suficiente para continuar. É o suficiente para voltar a acreditar, para voltar a orar, para voltar a se mover. Confiar nele sem questionar é o portal que abre o maior de todos os presentes. A presença que transforma tudo sem mudar nada ao redor, mas mudando tudo dentro. E quando ele se manifesta assim, você não volta a ser o mesmo. Você não volta a fazer orações vazias, não volta a repetir padrões de desespero, não volta a buscar soluções onde só há distração. Porque agora você descobriu o verdadeiro segredo. A presença é a promessa. E ele não se manifesta apenas como resposta, mas como celebração. Cada vez que você confia, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, o céu celebra. Porque confiar é o gesto mais puro de amor espiritual. É o que Adão perdeu no Éden e é o que você pode restaurar em cada momento de rendição. Quando o Espírito encontra essa confiança em você, ele não apenas responde, ele permanece, ele te posiciona onde seus olhos ainda não alcançam. Quando você confia no Espírito Santo sem exigir explicações, você entra numa rota que não depende do que seus olhos conseguem ver.
Deus nunca chamou você para um caminho previsível. Ele te chamou para um destino profético. E o Espírito Santo é aquele que posiciona você antes mesmo que a sua mente compreenda o porquê. Ele é o único que pode mover peças no invisível, enquanto você só enxerga silêncio no visível. Enquanto você pensa que está parado, Ele está te posicionando. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, Ele está empurrando as portas certas. Quando você deixa de questionar e passa a obedecer mesmo sem entender, Ele começa a te colocar em lugares que não fazem sentido agora, mas vão se revelar como essenciais depois. E tudo isso acontece sem alarde. Ele não precisa de permissão para preparar o seu caminho. Ele precisa apenas da sua confiança. O Espírito Santo já te posicionou em conversas que pareciam aleatórias, mas que eram conexões divinas. Ele já te levou a lugares onde você achava que estava perdendo tempo, mas estava ganhando direção. Já te afastou de portas que pareciam perfeitas, mas te colocariam longe do propósito. E você só entende isso depois. Por isso, confiar é mais poderoso do que calcular. Há posicionamentos que parecem invisíveis aos seus olhos agora, mas estão sendo escritos no mundo espiritual. Cada sim que você dá a Ele, cada vez que você escolhe não resistir, cada vez que você para de manipular resultados e apenas segue, Ele te posiciona. Às vezes, você vai perceber pela paz, outras pela guerra. Mas em ambas, Ele estará te guiando para o lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você não precisa entender agora para saber que está no caminho. Você só precisa confiar. E quando você confia, Ele se antecipa. Ele planta você em estações antes que a estação comece. Ele te esconde quando é necessário proteção. Ele te revela quando é hora de avançar. Ele reorganiza o cenário para que o seu sim se torne impacto no tempo dele, não no seu. Esse posicionamento é silencioso, mas poderoso. Ele muda conexões, muda ambientes, muda ciclos, mas acima de tudo, muda você. Porque enquanto você espera portas se abrirem, Ele está abrindo o seu interior para comportar o que virá. Ele não posiciona só para dar, Ele posiciona para sustentar. E quando chegar o momento, você não vai se surpreender com a porta aberta. Vai se surpreender com o quanto você foi preparado sem perceber. É assim que o Espírito Santo trabalha com quem confia nele sem questionar. Ele posiciona antes de revelar. Ele planta antes de florescer. Ele constrói antes de mostrar. E o resultado não será apenas um avanço externo, mas um alinhamento eterno. Porque quando você confia, Ele acelera. E quando Ele acelera, ninguém pode impedir. Quando você confia, o céu trabalha. Você chegou até aqui não por curiosidade, mas por uma convocação. Algo dentro de você respondeu ao chamado do Espírito, mesmo que você não tenha entendido tudo, mesmo que tenha começado a assistir apenas por impulso. Mas agora você sabe, Ele está agindo, não porque você tenha feito tudo certo, mas porque você escolheu confiar. Talvez você não tenha visto o resultado da sua oração ainda. Talvez o céu pareça calado, a porta continue fechada, o coração esteja cansado. Mas a ausência de ruído não significa ausência de movimento. O Espírito Santo não depende da sua percepção para agir. Ele age porque você se entrega. Ele trabalha enquanto você descansa nele. Ele prepara, organiza, cura, posiciona, enquanto você apenas diz sim. Você não precisa mais perguntar por que ainda não aconteceu. Você só precisa crer que está acontecendo. Enquanto você se mantém firme, mesmo sem aplausos, sem sinais, sem explicações, Ele está operando milagres internos que precedem os externos. Está realinhando verdades dentro de você que são mais importantes do que as respostas que você achava que precisava. Porque confiar não é aceitar a espera, é se tornar parte ativa daquilo que Deus está construindo em silêncio.
Não duvide do que ele está fazendo só porque não está vendo nada se movendo por fora. A maior prova de que ele está agindo é que você ainda está aqui, ainda ouvindo, ainda acreditando. Isso já é sinal de vida espiritual. Já é o milagre em construção. Hoje, o Espírito Santo te convida a deixar o controle, a não precisar mais entender antes de dizer amém. Ele quer que você viva não de sinais, mas de presença, não de provas, mas de rendição. Porque quanto mais você tenta manipular o tempo, mais se afasta do propósito. Mas quanto mais você confia, mais o céu trabalha por você. Então agora, nesse instante, feche os olhos, respira e diz em voz alta, mesmo que trêmula: Espírito Santo, eu confio, mesmo quando não entendo, mesmo quando dói, mesmo quando tudo me diz para recuar, eu confio. E é o meu sim que te dá liberdade para agir. É nesse lugar de entrega que os céus se abrem. Não por merecimento, mas por confiança. Porque quem confia não precisa ver para crer, só precisa crer para ver.